tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Muito agradecido aqui por esse convite da Mogu, de trocar essa ideia. Me chamo Vicente Dantas, sou produtor de bicicletas de bambu no Rio de Janeiro. E vamos conversar aí, tem muitos assuntos, muitas reflexões para falar sobre esse tema. Acho muito interessante olhar para uma pergunta que você fez lá, sobre qual é a minha trajetória. E as coisas que eu tenho para falar sobre isso começam lá na minha infância, porque eu sempre tive um olhar, sempre gostei muito, tive muito prazer em olhar para os fenômenos naturais, físicos, dinâmicos da minha volta, a natureza, né? Os objetos. E eu sempre gostei muito de entender como as coisas funcionam, como a matéria funciona mesmo. Então, a minha mãe ficava falando que quando eu tinha 5, 6 anos, eu olhava para uma chaleira e eu já começava a intuir algumas coisas da dinâmica, da termodinâmica, dinâmica de fluidos e tal, com comentários breves, assim. Teve até um caso que eu lembro muito, que eu, sei lá, devia ter uns 7, 8 anos, eu estava num trem, e aí eu falei para minha mãe, o que minha mão está fazendo? Aí ela ficou meio sem entender, e aí eu expliquei para ela que, na verdade, estava fazendo uma onda, porque a minha mão estava subindo e descendo e o trem em linha reta, né? Aí eu já tinha uma noção do que é ponto de referência, dos movimentos, dos corpos e tal. Então, brinquei muito de Lego a minha infância inteira. Então, por exemplo, para construir uma casa, um carro ou qualquer outra estrutura, eu olhava aonde cada peça encaixava. E aí eu tinha muitos amigos que iam brincar comigo, faziam uma parede que tinha uma grande rachadura no meio, né? Eu ia sobrepondo as peças intercaladas para ficar um bloco sólido. Isso bem pequeno, né? E aí eu sempre gostei muito de andar de bicicleta, sempre tive bicicleta, sempre pedalava e tal. Comecei a treinar malabares no meio da adolescência, então desenvolvi habilidades motoras. No colégio, nas aulas de matemática e de física, eu não conseguia decorar as fórmulas, mas eu fazia dedução, regra de três, usava as contas assim, eu entendendo a natureza dos fenômenos que os problemas das provas propunham a gente trabalhar, né? E eu ficava fazendo as contas da minha cabeça e muitas vezes eu chegava nos resultados certos sem usar as fórmulas que estavam na matéria, né, daquele ano. Então, criava uma admiração e uma estranheza assim com esses professores das exatas, né? De eu entender o fenômeno e dar uma ignorada. Claro que muitas vezes eu errava porque a fórmula era necessária em alguns casos, mas muitas vezes o professor falava assim, cara, mas me explica essas contas aqui, porque eu não estou entendendo o porquê, mas você chegou no lugar certo e tal. Então, eu sempre tive esse olhar de compreender os fenômenos, sabe? Entender as forças que incidem, e eu estava sempre, mas professora, e se a gente fizer assim, assim, assado? Aí ele, calma, isso daí a gente vai ver mês que vem. Vamos voltar aqui para o básico e tal. Eu estava sempre querendo entender os fenômenos, assim. Então, eu tenho muito prazer e curiosidade nessa compreensão do mundo físico, mecânico, à minha volta, né? E, e eu trago isso para o dia a dia. Eu vejo, sei lá, dá um exemplo que eu acho interessante. Eu vejo uma suspensão de caminhão daquelas antigas, que são os feixes de umas barras assim, e aí eu já começo a entender que tem as barras maiores, aí depois tem as menores, aí eu vejo aquilo trabalhando, aí eu já começo a pensar, nossa, então tem um metal que é mais elástico, e aí como é que é a força da gravidade quando passa num buraco, como aquilo responde à reação. Então, assim, às vezes eu estou andando na rua, vejo um caminhão passando, eu já começo a estudar a elasticidade de um pedaço de metal e entender a física da mecânica, os vetores do movimento do caminhão no chão. Então, isso é um olhar que eu carrego, assim, eu gosto muito. E eu acho que isso faz bastante parte da minha formação. Então, por ser malabarista há uns 14, 15 anos,
que eu faço malabares, trabalho um pouco. Eu entrei em Belas Artes, mas abandonei no início, porque eu queria ser tatuador, aí fui para escultura, estudei ourivesaria, marcenaria. Então, essa bagagem, né, esse olhar para as coisas físicas à minha volta, me dão muita vontade de trabalhar transformando, trabalhar com a matéria, né? Usar a minha mão para agir sobre a matéria, e entender e ser capaz de transformar, de criar coisas e pensar muito mais na estrutura do que na estética. Ou não sei, eu tenho esse olhar assim, que eu entendo, né, como o início dessa minha trajetória. Por fazer tatuagem, eu ficava entendendo muito mais como as agulhas conseguem jogar tinta dentro das camadas da pele. Por fazer escultura, eu ficava pensando nos músculos que supostamente estão dentro da figura humana que eu estava reproduzindo. Na ourivesaria, eu ficava fascinado em ver o metal ficando incandescente, ver ele derretendo, como é que solda, a parte mais técnica mesmo. Na marcenaria eu fui aprendiz, então eu só obedecia, mas eu fui compreendendo a direção das fibras dentro da madeira e como aquela madeira quebra. Então, eu trabalhei muito tempo numa loja de malabares, onde a gente fabricava vários artigos circenses. Então, a loja se chama Martim Malabares e ela é uma das lojas que tem mais de 20 anos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu trabalhei com o Martim durante uns 8 ou 9 anos, fabricando perna de pau, várias pernas de pau aí do carnaval. A maioria foi ele que fez, mas muitas delas eu que fiz. Tem um relato muito interessante sobre as pernas de pau, que diz muito sobre esse conhecimento material, né, da estrutura, que é uma perna de pau de madeira, ela é feita com uma perna de 3, né, conhecida como perna de 3, um quadrado de madeira, um perfil quadrado de madeira, que tem 3,5 ou 4 centímetros de largura. Só que a madeira, quando ela é cortada de uma forma reta, as fibras não acompanham o mesmo sentido do corte, né? Às vezes as fibras se deslocam lá dentro, dependendo de como ela nasceu, a árvore. Então, alguns casos, poucos casos, a perna de pau dele é muito boa, mesmo antes da resina de mamona. Presta atenção. A perna de pau dele, quando a parte que apoia o pé estava exatamente alguns dedos de onde as fibras se deslocavam de direção, aquela perna de pau, depois de alguns meses, quebrava. Então, de vez em quando, poucas quebravam, mas de vez em quando alguma quebrava. E aí dava para perceber que era, pela forma que quebrava, era que no meio daquela estrutura reta, as fibras curvavam. E aí ela não rompia a fibra, ela descolava duas partes, né? E aí, claro, ele dava garantia, trocava a perna e tal, as pessoas no máximo davam uma ralada no joelho, torciam o pé, em raríssimos casos, não teve grandes problemas de segurança, mas quando a gente começou a usar a resina de mamona para impermeabilizar as pernas de pau, elas não quebraram mais, nenhuma. E aí a ideia que eu tenho com isso é a resina de mamona faz uma camada muito fina, mas na superfície, né? Então, naquele pontinho em que as fibras encostam na superfície do corte, ali poderia abrir uma rachadura e quebrar a perna de pau inteira. Só que com a camada de resina de mamona, ele fez com que essa rachadura fosse impossível de abrir. Então, não é exatamente a resina de mamona que aguenta a força inteira, mas a resina de mamona faz como se fosse um exoesqueleto na madeira que ela impossibilita uma rachadura a abrir a rachadura. Então, a madeira ainda que aguenta a força, mas ela, com essa impermeabilização, ela fica muito mais difícil de rachar. A resina de mamona segura a rachadura e não a força do peso da pessoa. E aí, acompanhando durante muitos anos,
dezenas, centenas de pernas de pau que a gente fabricava, a gente começou a entender a importância de uma camada. A gente não botava nem duas, três camadas, como um fabricante recomenda. A gente botava uma camada de resina de mamona e elas pararam de ter danos. E já faz 6 anos que a gente usa resina de mamona nas pernas de pau dele, né? E além de dar uma segurança muito maior para os clientes, a gente teve um custo menor de refabricar algumas pernas, né? Dar garantia. Então, um detalhe de resina de mamona. Então, esse foi a minha introdução à resina de mamona. Eu tinha passado resina de mamona num chão de cimento queimado, e aí eu mostrei para o Martim essa resina de mamona, a gente começou a aplicar e eu comecei a compreender o tempo da resina de mamona, como aqueles potes que a gente usa para misturar resina de mamona, às vezes sobra um pouco, então eu acompanhei ela espumando. Aí, quando ela ainda estava espumando e mole, apertar com o dedo, ou às vezes o pote inteiro, usava várias vezes o mesmo pote, aí eu ia amassando o pote assim e, crack, descolava a resina de mamona inteira de dentro do pote. Então, o pote ficava limpo e tinha a cópia do pote na minha mão, mas só de resina de mamona inteira. Então, a gente fez potinho para cultivar planta só com os restos da resina de mamona do pote. Então, é uma viagem, né, de ficar brincando assim com essas coisas da produção. Mas o Martim Malabares foi muito importante nesse conhecimento da resina de mamona que eu tive. Mas até então era só para impermeabilizar, né? Era um uso superficial. Mas é muito importante, muito aprendizado lá. Eu sempre morei no Rio de Janeiro, no centro, então eu sempre tive uma vida muito urbana, mas eu sempre me encantei um pouco com o mato, né? Com a natureza. Tenho vários amigos que são agrofloresteiros ou bioconstrutores, então eu conheço um pouco desse mundo da sustentabilidade que tem cada vez mais crescido, né, essa necessidade ou esse debate sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, sobre criticar o uso de plástico e de outros materiais de mineração e petroquímicos e tal. Então eu sempre tive uma proximidade com esse mundo, né? E, como eu já falei, ciclista urbano há muitos anos, com o mundo do ciclismo. E aí eu já tinha ouvido falar do Klaus, já tinha ouvido falar que existe bicicleta de bambu, bicicleta de madeira, mas ainda era uma curiosidade para mim, ainda era uma coisa muito longe para mim. Até que uma empresa chamada Bamboo Cycles, que é uma empresa do México, ela passou aqui no Rio oferecendo curso para a gente, participante do curso, montar a própria bicicleta. E aí eu fiz esse curso e eu fiquei fascinado, assim, caramba, é possível, é acessível, é... E aí esse curso eu fiz um mês antes da pandemia começar. Então, os primeiros meses da pandemia, tudo aquilo acontecendo, confusão, pouco dinheiro, fontes de renda se esvaindo, né? Eu ainda não comecei a pensar em montar um empreendimento de fabricação de bicicleta de bambu nos primeiros meses, mas eu tinha uma bicicleta de bambu e lidar com ela ali todo dia, eu comecei a ideia já tinha aparecido desde o início, desde antes de fazer o curso, já é uma ideia, né? Você já cogita essa possibilidade, mas eu não botei na prática, eu não me movimentei para criar esse empreendimento nos primeiros meses. E no meio da pandemia eu falei, não, eu tenho que repensar minha vida, eu tenho que fazer uma coisa, buscar as coisas que eu realmente quero fazer, que eu me identifico, que eu me sinto capaz. E aí, uns 6 meses de pandemia rolando, eu comecei a estudar empreendedorismo em geral. Eu fiz umas consultorias com o Sebrae para ter noção do que era a administração financeira, marketing, essa coisa toda. E eu comecei a acompanhar outras iniciativas que produzem bike de bambu. Eu vi modelos diferentes.
comecei a cogitar essa possibilidade de comprar umas ferramentas, arranjar os fornecedores de bambu, e aí eu comecei aos poucos, assim, né, em casa mesmo. E aí, quando eu consegui um pouco mais de dinheiro, aluguei um primeiro ateliê para fazer o primeiro protótipo. Aí acabou meu dinheiro, eu saí, voltei para casa. Quando eu consegui um pouco mais de dinheiro, aluguei o segundo, terminei os meus protótipos. Aí chegou um amigo meu chamado Igor Melo, que hoje ele é muito importante aqui na Velo Bambu. Velo Bambu é o nome que a gente deu, né, para esse empreendimento que a gente está criando. O Igor Melo chegou junto, achou incrível a bicicleta de bambu, se interessou, pensou em fazer uma para ele, pediu minha ajuda para eu fazer junto com ele, né? E aí eu falei, porra, você quer fazer uma bike de bambu para você? Bora, vem fazer aí. E se você quiser fazer várias bikes de bambu, bora também, porque aí tu cola junto, a gente toca essa parada junto e tal, e tá rolando, assim. Ele é muito focado, né? Ele consegue botar as coisas para frente, bem focado, e eu sou muito mais amplo, ou até aéreo, distraído. Então eu fico pensando em mil coisas, mil fatores, e acho difícil botar para frente. Ele pega uma coisa e vai até o final, assim. Então a gente está bem complementar, assim. Eu dou uma freada nele, explico vários fatores, e ele me escuta plenamente, compreende e trabalha e me acelera, assim. Então, eu acho que se fosse um de nós sozinho, não ia fluir muito bem, não. A gente junto é bem potente, assim, nosso encontro. Curso da Bamboo Cycles, antes da pandemia. Alguns meses depois, eu comecei a cogitar, a estruturar isso. Fiz uns testes. Aí o primeiro MVP, a primeira bicicleta que a gente fez autônomo, no próprio ateliê, é a bicicleta que o Igor está andando nela até hoje. A gente fez alguns testes, tem umas bicicletas ali que eu tive uns erros na geometria, ou que eu não cuidei bem até o final, e antes de terminar ela, o banco rachou, eu bati com ela. Então, tem duas bicicletas que estão perdidas, eu acho. Tem, tem mais uma que eu já entreguei para um cliente, tem outra aqui que está quase terminando, e eu já tenho mais alguns clientes numa fila de espera. São poucos, menos de. São uns 8 ou 10. Então, o Carlos Leandro é um cara incrível, ele é muito gente boa, uma boa pessoa, assim, ele está tocando uma ONG que visa melhorar a situação de vida da região de Queimados, né, e o entorno. E o principal foco de atuação da ONG dele é em mobilidade urbana através de bicicleta. Então, ele é um ótimo articulador em geral. Ele liga para o cara da Shimano, ele liga para um político, ele liga para o cara da TMBC, ele consegue articular, ele arranja os contatos, ele vende a ideia dele, ele consegue os patrocínios, os recursos. O cara é um dos melhores articuladores que eu já vi na vida, assim, mais incríveis, de não ter vergonha, ter uma coragem de botar a cara, falar e conquistar todas as coisas na articulação, né? Das ideias, da proposta, das pessoas. E aí a gente já estava em contato, porque eu sabia que ele fez o curso do Klaus e eu tinha feito o curso da Bamboo Cycles, que são técnicas um pouquinho diferentes. Então a gente já estava trocando algumas informações, trocando dicas e tal. E aí ele teve essa oportunidade de participar da benfeitoria e eu ajudei ele um pouco na estruturação da proposta, da campanha da benfeitoria, e a gente estava junto também na produção das bicicletas de bambu, lá na ONG dele, no Pedala Queimados. Então, a gente fez várias bicicletas lá, aprendeu bastante. Eu aprendi um pouquinho na prática da técnica do Klaus, que eu ainda não fiz o curso, mas eu vou fazer. Ele aprendeu também, ele, o Alexandre, que é um amigo dele, mecânico de bicicleta, que está fazendo uma faculdade de turismo na Rural, se eu não me engano. Também tem o Clair,
que é um cara que está há muitos anos junto com ele, lá nessa ONG, que é como se fosse um... Eu não sei nem como adjetivar, assim, mas é uma pessoa muito importante, muito querida. Ele tem um olhar muito técnico, muito sistemático, assim, então ele dá uma boa estruturada, seja nas bicicletas de bambu, ou seja em qualquer outra coisa da casa e do projeto inteiro. E aí eu e o Igor chegamos lá e fomos 5 pessoas fazendo as bicicletas do projeto da benfeitoria, né? O Carlos Leandro, o Alexandre, o Clair, eu e o Igor, fazendo na prática lá, na mão. Tem várias fotos lá no nosso Instagram, no Instagram deles, do processo que a gente estava fazendo. Então foi muito interessante, porque eu tenho um tipo de gabarito, ele tem outro, a gente tem conhecimentos um pouco diferentes, mas uma noção da construção parecida. Eu entendo que eu divido os gabaritos em duas categorias. Tem os gabaritos que são rígidos e tem os gabaritos que são muito flexíveis. Os rígidos começa com o do Klaus, que é todo cortado no laser de MDF, e você precisa de um tampo na mesa, porque o alinhamento da bicicleta vai de acordo com esse tampo, porque as torres que seguram as peças estão cortadas no laser, estão coladas, estão retificadas ali, mesmo sendo de MDF. É bem rígido. Existem gabaritos de metal, de frame builder, que têm o mesmo formato. É um tampo de metal e com as torres de metal, que é igualzinho o gabarito do Klaus, só que tem uma precisão um pouco maior, né? E tem os gabaritos que são verticais também, que são de vigas de perfis de alumínio, ou de metal, ou de aço mesmo, com regulagens e tal. E aí você pode trabalhar esse que é numa superfície de uma mesa, ou o que é vertical, que tem os ajustes e uns braços, assim. Mas esses são os gabaritos rígidos. Eles têm um grau de precisão bem alto, e quando você posiciona as peças nesse gabarito, ele está posicionado, não tem regulagem de ângulo, tá tudo certo, retificado, assim, né? Então são gabaritos rígidos. São muito bons. Os gabaritos flexíveis são gabaritos que você não pode confiar no alinhamento deles. Então, a maioria dos gabaritos que eu vi, de várias empresas, inclusive a Bamboo Cycles, tem um gabarito flexível. Eu fiz aqui um gabarito de MDF feio, monstruoso, que é flexível também. Então, o da Bamboo Cycles, ele tem uma viga de metal embaixo, um perfil, onde o movimento central é preso. Então, isso dá um alinhamento bom para o movimento central. E a caixa de direção, e a gancheira, e o canote, ele vai no olho, no olhômetro mesmo. Quando a gente cola todos os tubos e amarra com várias borrachas e fita Herlemann, e faz um monte de amarração, quando está tudo amarrado, quase ficando duro, quase curando a resina da cola, aí vem o Diego, da Bamboo Cycles, mestre incrível, olha assim, ó, olha o alinhamento do quadro e faz uma força assim, ó. Aí ele faz uma força, ajeita, olha de um lado, olha do outro, fala, não mexe, tá bom. E aí a minha bicicleta da Bamboo Cycles foi feita desse jeito. Depois eu posso te mostrar o gabarito dele. O meu gabarito, como ele é uns MDFs grossos assim, ele está meio destrambelhado, eu comprei um nível a laser que eu prendo na parede e projeto o laser no gabarito de vários ângulos diferentes. Então eu vou desentortando as peças, os parafusos, os eixos, e quando o laser está todo alinhado de vários ângulos, de várias formas, eu confio que o meu quadro está alinhado nesse gabarito flexível. E aí a resina cura e o gabarito sai bom. Eu já cometi um erro do central estar meio desalinhado, assim, milimetricamente desalinhado. Eu montei a bicicleta, ela anda até hoje, está 1 ano e meio aí andando,
E eu fui perceber um ano depois que tinha a coroa tem 1 milímetrozinho assim torta, mas é muito pouco, mas é uma coisa, né? Então eu já peguei o meu gabarito, já cortei, já alinhei ali, então esse erro eu não cometo mais. Mas eu estou prestes a comprar um gabarito rígido, porque eu acho que dá para confiar mais. Não só confiar, porque assim, se você bate o laser, você confia no laser, confia no olho, e a imprecisão é muito pequena. Mas um gabarito rígido, ele te dá mais eficiência. Porque se você já está confiando que o gabarito está alinhado, você vai ganhar 1 hora, 2 horas de trabalho para não ter que ficar batendo laser de vários ângulos, aí verificando, aí ajustando. Então, eu acho que um gabarito flexível, ele é mais prático em alguns lugares, é mais fácil o manuseio, ele é mais leve, ele é mais barato, mas os gabaritos rígidos te dão uma eficiência melhor, assim. O primeiro ateliê que eu aluguei, ele era dividido, era numa casa, numa ruína, caindo aos pedaços, e a Caro, que é uma mulher que tem um empreendimento de confecção de bolsas voltado para ciclismo. Então tem bolsa de quadro, que é bolsa de mochila, tem porta-garrafa, tem vários modelos. Ela estava nesse imóvel também, então a gente já dividiu no início desse empreendimento, há quase 2 anos atrás, eu já dividi com a Caro um espaço. E a gente se deu muito bem e tal. E aí, há uns 8 meses atrás, a gente estava querendo arranjar um espaço para a gente de novo, para a gente dividir um aluguel e dividir ali o cotidiano, né, de trabalho. A gente arranjou um imóvel bem legal aqui na Glória, no centro do Rio de Janeiro, e a gente chamou mais 2 organizações de amigos nossos que trabalham com coisas relacionadas à bicicleta também. Então, a Caro tem essa confecção de bolsas e acessórios para ciclistas. Eu e o Igor com a Velo Bambu, que a gente está produzindo as bicicletas de bambu. Tem a Ciclo Courier, que eles são uma cooperativa de entregadores de bicicleta. Então, eles fazem diversos serviços, seja de entregar encomendas, grande quantidade de encomendas, ou refeição, ou documentos, ou tem várias modalidades de entregas, né? E a quarta iniciativa chama Circular Som Sistema. É um triciclo bem grande, equipado com um equipamento de som bem potente, que eles dão suporte para eventos na rua, ou eventos móveis, ou vários tipos de eventos diferentes. Então, já deram suporte de microfone para bloco de maracatu, para um bloco de carnaval chamado Minha Luz é de LED. Eles têm alguns integrantes em comum com o Tecnobloco e com a Tecnobrass. Não sei se vocês conhecem, mas eles fazem. A gente fez um evento em comemoração do Dia Mundial da Bicicleta e 2 dias depois teve o Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente fez um grande passeio, foram mais de 150 ciclistas e a gente estava com o Circulação Sistema tocando o som lá. A gente fez um cortejo de bicicleta e o Circulação Sistema tocando uma música, foi bem maneiro. E os proprietários desse Circulação Sistema, eles são produtores culturais, DJs, técnicos de som. Então tem uma mesa de som que tem vários canais. Eles fazem um som ao vivo também, com um computador, um pad de percussão, uma pedaleira para fazer distorção em sons, e aí começa a colocar microfones em tuba, saxofone, trompete, aí vem mais uma caixa, um surdo na percussão, e eles fazem uma música ao vivo, assim, uma música meio eletrônica, mas ao vivo, com instrumentos de verdade, amplificado, e é um show que dura horas, assim, e é muito interessante a música ao vivo, tem um diálogo com as pessoas em volta, né? A galera começa a dançar, eles vão se agitando, aí a galera começa a se acalmar, se afastar, conversar, eles ficam mais baixos. Então, o Circulação Sistema é um equipamento muito incrível também, que fica estacionado e faz a manutenção dele aqui nesse espaço.
a junção de nós todos, a gente batizou o espaço de toca, como se fosse um abrigo, né? Uma toca, uma caverna. E a gente está se movimentando para ser um ponto de referência em mobilidade urbana no Rio de Janeiro. Então, a gente quer fazer eventos, rodas de debate sobre mobilidade urbana. Teve debate de umas autoras, Cris Medeiros, Naomi Orton, são duas autoras sobre mobilidade e gênero. Elas estão lançando o livro, fazendo a conclusão do mestrado ou doutorado delas sobre mobilidade e gênero, ligado a ciclismo, mas também com outros modais, né? Elas vieram aqui provocar esse debate sobre como se relaciona mobilidade e gênero. Então, a gente quer fazer oficina de mecânica de bicicleta, onde a gente capacita os ciclistas a fazer a própria manutenção de bicicleta. A gente quer ser um lugar para acolher e fomentar e apoiar a mobilidade urbana no Rio de Janeiro. A Velo Bambu, eu estou há um tempo já estudando empreendedorismo. Agora, eu já saí da consultoria do Sebrae e eu entrei na iniciativa Jovem Shell, que é outra escala de debate, de consultoria, né? Cada vez mais profundo e complexo e trabalhoso compreender tudo isso. Tem a parte técnica também, de ferramentas que eu compro para usar, como furadeira, lixadeira, parafusadeira, prensa, mas também tem muitas ferramentas que eu preciso fabricar por conta própria para alguns usos muito específicos. E eu estou esse tempo inteiro trabalhando com outras coisas para conseguir dinheiro para investir no meu projeto. Então, eu estou numa fase de estruturação muito lenta, mas muito segura. O mundo diz que se faz uma bicicleta de bambu em 40 horas. A última que eu acabei de terminar, semana passada, eu levei 80 horas. E a primeira bicicleta que eu fiz, autônomo, né, há um ano e meio atrás, eu nem contei as horas, mas eu tenho certeza que foi mais de 300 horas, por falta de recursos. Está tudo muito improvisado. Enfim, é muito trabalhoso isso, né? Então, o panorama que eu tenho é que eu acho que isso nunca, uma bicicleta de bambu, não tem potencial de ser uma coisa industrial, com uma escalabilidade grande. Eu acho que, por mais que seja uma empresa, uma fábrica, eu acho que tem muitos processos artesanais. Eu também acho que o mercado consumidor desse produto ainda é muito pequeno, mas essas pessoas são muito interessadas, curiosas. Então, eu falei que eu tinha uns 8 ou 10 clientes já confirmados numa lista de espera, sendo que eu nunca falei que eu vendo. Eu nunca divulguei venda. E mais de 50 pessoas já vieram me perguntar como é que eu vendo, como é que faz, se tem modelo. Então, de mais de 50 interessados, uns 10 me confirmaram e estão esperando. E eu mantenho contato com eles, já dei previsão de entrega, daqui a não sei quantos meses, dependendo deles. Então, eu fico pensando muito nisso. Assim, o mercado é muito pequeno, mas é muito interessado. É quase que um mercado ativo, né? E eu já recebi indicação de clientes de outros produtores que não estavam sendo capazes de produzir. Eu já recebi pessoas com interesse de comprar e que eu mostrei os outros produtores e falei, se você mora mais longe de mim, conversa com essa pessoa que está mais perto de você, ou aquela ali que tem um tipo de estética diferente da outra, uma técnica diferente. Então, para um uso diferente, eu acho que aquele produtor é mais recomendado. E nessa perspectiva desse mercado, eu acho que a necessidade que nós, produtores de bicicleta de bambu, temos hoje é de construir a imagem desse produto no mercado, né? De abrir esse mercado. Então, eu estou nesse movimento de contactar todos os produtores que eu conhecer no Brasil
Inclusive, eu criei um grupo de WhatsApp, joguei um monte deles lá dentro, a gente tem conversado, porque eu fico defendendo essa ideia de, cara, a gente tem que se alinhar, trocar informação. Quem não quiser trocar, não precisa trocar. Ninguém está obrigado a se abrir de uma forma forçada. Mas eu falo, ó, eu estou disposto a falar sobre técnica, sobre acabamento e sobre modelo de negócio também. Se você vai alugar, se vai vender para pessoa física, para pessoa jurídica, sabe? Ou como você vai se inserir no mercado. Então, eu tenho provocado um pouco esse tipo de debate lá, porque eu acho importante a gente ter uma noção do que está sendo feito, não no Brasil, mas no mundo, mas aqui no Brasil, ter esse alinhamento, né, entre os produtores, para a gente ter uma noção também de qualidade, de segurança. Se tem algum produtor que a gente acha que está fazendo uma bicicleta muito pesada, ou uma bicicleta que pode ter uns critérios de construção mais fracos, ou se tem uma estética mais orgânica ou uma estética mais industrial, ou se tem um produtor que está querendo fazer uma coisa mais escalável e o outro muito artesanal, ou se vai fazer um com preço mais alto, com preço mais baixo. Eu acho que tudo pode, mas eu acho legal a gente ter contato para ir sentindo o mercado e por mais que a gente não tenha uma postura unificada, padrão, eu acho que é bom a gente estar sempre de olho um nos outros para a gente ter um alinhamento, né? Para a gente comunicar os nossos empreendimentos de uma forma minimamente alinhada e consciente do que está rolando para a gente poder, de uma forma bem solta, harmônica, orgânica, não sei, mas a gente se alinhando para ir batalhando, né? Para abrir esse mercado, se apoiando, trocando informação. Porque eu acho que essa ideia de competição e de concorrência nesse cenário, desse produto, nesse mercado, eu acho que a palavra concorrência não faz sentido, sabe? Então eu estou com essa visão, assim, de quanto mais a gente se unir e trocar experiências e tal, mais fácil de vender vai ser nos próximos anos ou décadas. Porque eu não acredito que vai virar uma indústria, eu não acredito que uma indústria chegue e vá dominar esse mercado. Eu acho que a ideia é mais focar em produção local. Então, se tiver 10, 20, 30 produtores de bike no Brasil, espalhados no Brasil, eu acho que vai ser muito interessante, porque a gente vai remunerar um monte de gente, vai ter pesquisas de estrutura, técnicas e estéticas diferentes, pesquisas de modelos de negócio diferentes. Então, eu acho que é muito mais saudável economicamente, ambientalmente, essa ideia de produção local mesmo, de contato, de conhecer todo mundo. Então, eu não boto muita fé numa indústria grande que vai vender para o Brasil inteiro e exportar. Eu acho isso meio. A ideia meio megalomaníaca do capitalismo, de crescimento desenfreado. Então, eu acho que assim, tem a Bamboo Cycles, que ela é uma indústria que exporta, beleza, e ela está próspera, e ela é uma das melhores bicicletas de bambu do mundo, eu acho, porque tem uma espécie chamada Dendrocalamus strictus, que é uma das mais fortes, e ela bota uma quantidade de resina, de fibra de carbono muito forte, então eu acho que é uma bicicleta top do mundo, sem contar várias outras da Europa, que na Europa tem uma porrada boa, né? A Bamboo Cycles tem uma perspectiva industrial. É uma escolha deles. E mesmo assim não vende centenas por mês, sabe? O cara deve ter... Eu não sei se ele tem 7 anos de existência. Ele não vendeu nem 1.000 bicicletas até hoje. Então não está numa indústria. Não é uma Caloi, não é uma Monarch, Cannondale. Não é uma indústria grande. O cara tem um procedimento artesanal com um tempero industrial, né? Se você pegar os vídeos dele, os caras fazendo lá, ó, com máscara, capuz, casacão, capote, assim, fazendo na mão as coisas. Então ele, mesmo tendo uma estética e uma proposta industrial e exportando para o mundo inteiro e competindo com preço, mesmo ele tendo essa proposta, eu acho que não chega lá na indústria alto nível, sabe?
Então, eu estou confiando muito nisso, assim, de ser pequeno, buscar eficiência, buscar qualidade, fazer contato com os parceiros, trocar informação, se para trocar cliente, apresentar modelo de negócio e crescer junto, assim, crescer em rede. Então eu fico só uma coisa que é a hipótese, sonho. Porra, vai que a gente faz um selo de qualidade do Brasil. Produtores de bike do Brasil têm um selo, tem uma associação, uma cooperativa de produção espalhada no Brasil. Seria uma ideia interessante, assim, que é uma unificação, tem um padrão de qualidade, tem um cuidado, tem uma troca de experiência, auditoria, sei lá, mas espaçado, assim. Isso é uma ideia que me fascina, mas vamos ver daqui a alguns anos como é que isso vai andando, né? Isso ainda está no lugar de sonho. Somos 4 iniciativas e, um nicho de possíveis clientes que tem um bom potencial são os cicloviajantes, porque o bambu é a matéria-prima mais maleável para a bicicleta. Então, ela faz uma bicicleta que absorve aquela trepidação fina do chão, tornando uma bicicleta mais confortável possível. Então, quem vai pedalar 6, 8, 10 horas por dia, a bicicleta de bambu é a melhor possível. Então, já tem muitos cicloviajantes que viajam em bicicleta de bambu por causa disso. Então, existe já o conhecimento dessa matéria-prima nesse meio dos cicloviajantes, né? É bem desejado, assim. Só que são pouquíssimas pessoas que cicloviajam grandes distâncias. E a bicicleta de bambu é um pouco mais cara, tem poucos produtores, então nem é tão utilizada assim, né? Mas é um público bem atento. Tem uma galera também que pensa muito em sustentabilidade e quer ter uma bike de bambu por ela ser de bambu. Tanto pela questão do impacto ambiental menor na produção desse produto, né? Quanto por uma questão estética também, de ter uma bicicleta diferente. Uma parte dessa minha lista de espera são pessoas próximas, são pessoas que estão me ajudando como se fosse comprando um produto, meio que financiando, meio que comprando, né? Mas tem uma parte, a outra parte, lá, metade desses clientes que estão me esperando, um é cicloviajante e outras pessoas são pessoas que têm muito a ver com esse mundo da sustentabilidade, que um já tem um barco de bambu, o outro já tem várias bicicletas e que tem uma bicicleta diferente. Então, como eu falei lá, eu acho que quantitativamente falando, os clientes desse tipo de produto são muito poucos. Eu tinha feito uma pesquisa de mercado que muitas pessoas acham que o bambu quebra. Então, muitas pessoas desconfiam da resistência desse material. E tem outro grupo, outro medo, né, outro receio generalizado, que é pessoas que acham que bambu dá em qualquer terreno e que a bicicleta devia ser mais barata ainda do que as importadas da China. Então, existem esses dois medos grandes, né? O bambu quebra e, porra, não devia ser mais caro, devia ser mais barato, então não quero. Então, esses dois medos são os que eu mais ouvi falar até agora, de um público mais geral, que não conhece esse produto. Mas, lidando nas redes sociais, no Instagram, tendo um Instagram que hoje deve ter 8 ou 9 fotos, que eu criei há 2 anos atrás, tem poucas fotos, as pessoas acham muito incrível. É uma coisa nova, diferente, inovadora, ecológica. Então, tem muita gente que acha muito incrível, aí marca um amigo, mostra para não sei quem. Então, eu acho que as pessoas que têm uma capacidade, interesse de comprar esse produto hoje, e eu acho que nos próximos anos, essas pessoas chegam de uma forma mais ativa, os clientes muito ativos, sabe?
Então, claro que pensar numa comunicação com o cliente, pensar no marketing, pensar em várias coisas é indispensável. Mas esse tipo de atitude comum de empreendedores, de bombar o marketing, querer fazer uma coisa muito grande, atingir um público muito grande, eu acho que isso é pouco eficiente para uma venda desse produto hoje e nos próximos anos, né? Porque eu acho que os clientes são muito específicos, estão espalhados por aí, estão atentos a esse produto, acham incrível, se encantam, consomem esse conteúdo nas redes sociais. Então, eu acho que é uma percepção que eu tenho, é uma postura que eu estou tendo e vou continuar tendo nos próximos meses, e eu diria até que é uma sugestão para os empreendedores que estão pensando e que já estão trabalhando nesse mercado, que é só existir nas redes sociais, mostrar o que faz, mostrar a linha de produção, mostrar o ateliê, mostrar os procedimentos, mostrar cada bicicleta que é feita, sabe? É mais, eu acho que a estratégia ou a forma de se portar nas redes sociais mais eficiente para captar clientes hoje em dia, nesse mercado, é mais ligado à transparência e abertura do que aquela batalha de prospecção ativa, né? De expandir, de prometer, de uma coisa grande assim. Eu acho que é só existir. Olha, eu faço isso desse jeito, nesse lugar, andar na bicicleta, enfim, eu acho que é muito uma coisa de mostrar quem é, o que faz. Que aí as pessoas já estão interessadas, já. Eu acho que essa divulgação orgânica chega nas pessoas certas. Eu acredito nisso. Pela forma. Até hoje eu só fiz os modelos básicos. Algumas fixas, uma bicicleta de passeio com marcha, uma mountain bike, mas as bicicletas de criança, eu já estou desenhando, eu já tenho 2 clientes que querem uma bicicleta de criança. Uma é aquela de equilíbrio, sem pedal, e a outra é uma bicicleta pequena de criança, mas com pedal já. Eu acho legal a bicicleta de criança porque essa técnica já suporta o peso de um adulto. Então, sendo para a criança, é uma garantia, uma confiança muito grande que ela não vai ter problema nenhum, né? O desafio que eu tenho é de conseguir as peças de bicicleta para compor a bicicleta, para eu poder vender a bicicleta inteira e não só o quadro. Então, meu problema é com fornecedores ou importadoras de peças, né? Que é muito difícil conseguir. Não é só abrir um CNPJ e contactar eles. Porque se você abre um CNPJ e faz o primeiro pedido, eles vendem um valor muito caro. Eles atrapalham a venda de pequenos comerciantes. Então, as importadoras, quanto mais você compra peças, as importadoras vão baixando o preço. Então, é muito difícil começar, fica muito custoso. É quase o mesmo preço da bicicletaria de bairro, é o preço que eu poderia comprar na importadora. Assim. Então, o desafio está mais aí. Mas eu penso em fazer triciclo, penso em fazer umas bicicletas mais excêntricas, tipo aquela tal bike, que é uma bicicleta de 2 andares. Eu penso em fazer aquela bicicleta cargueira de 2 rodas, que o modelo chama Long John, que a roda da frente é afastada e tem uma barra de direção assim para virar a roda. Então, eu gosto de pensar em modelos diferentes, assim, bastante. Me fascina por isso. E quando eu começar quando eu terminar a estruturação desse empreendimento e começar a trabalhar de verdade, eu vou fazer alguns modelos mais excêntricos, não sei se excêntricos é a palavra certa, mas modelos menos convencionais, assim. Quero muito, já tenho várias ideias, desenhos, mas na prática eu ainda não fiz nenhum modelo diferente dos modelos comuns, não. Eu estou estruturando um empreendimento para produzir bicicleta de bambu, muitos desafios do empreendedorismo, né? Ter noção de várias coisas relacionadas à administração, financeiro, marketing, além da produção na prática.
E mesmo na produção, eu converso com muitas pessoas, tenho muitas inspirações. Quanto mais eu aprendo, mais eu acho que falta eu aprender mais ainda. Mas é isso. Eu sou um ciclista urbano, uso bicicleta de meio de transporte há muitos anos. Sou curioso com a matéria, com a transformação da matéria, usar as próprias mãos para fazer as coisas. E eu acho que o mundo precisa melhorar muito e eu acho que bicicleta é um dos caminhos para essa melhora, assim, de qualidade de vida, de transformação dos centros urbanos, de sustentabilidade, impacto ao meio ambiente. Eu acho que a bicicleta é só uma das ferramentas de transformação do mundo que eu acredito muito nela.